Fala, meu devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje a gente vai falar simplesmente sobre como você pode conseguir trabalhos aí na gringa. Vou estar passando a minha experiência, como que foi que eu consegui uns primeiros trabalhos aí na gringa. Bom, galera, a primeira coisa que eu recomendo a vocês, caso, né, você venha a estar querendo ganhar em dólar aí, essa semana aí eu postei uma vaga que veio para trabalhar na Microsoft de US$ 35 a hora, que eu acabei recusando. E todo mundo fica louco, né, velho? Nossa, meu Deus, US$ 35 a hora, faz um cálculo, não sei o que, blá, 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 blá. Vezes 5,50, que tal o dólar? Cara, vocês têm que entender que quando você tá no mercado que tem uma alta exposição, é o maior mercado do mundo, que é o mercado americano, cara. Então, você vê vagas assim que você não acredita. Para muitas pessoas, isso se torna algo extraordinário. Nossa, como é que é possível ganhar tanto dinheiro? A gente tem que entender que a gente está no Brasil, cara. E o Brasil, ele está assim, ó, para você que já foi para os Estados Unidos, você fica enlouquecido quando você vai lá, cara, porque é um mercado, você vê coisas que você nem imagina que existem assim, cara. Você vai no banheiro, você vê umas coisas assim que, meu Deus do céu, como é que ninguém pensou nisso antes no Brasil, sabe? E não é à toa que é o mercado maior do mundo. Tipo, a bolsa de valores é a maior do mundo, então a economia é a maior do mundo. Então, cara, você vê várias e várias coisas. E com a tecnologia não é diferente, cara. As melhores vagas de tecnologia estão lá nos Estados Unidos. E por que que as empresas pagam tanto, né? Vamos entender um pouquinho. Por que que as empresas pagam tanto para brasileiros? Cara, duas coisas. A primeira, é mais barato para um americano contratar um indiano do que um brasileiro, certo? Então, o indiano, ele é muito mais barato do que um americano. Então, você vê aí nas big techs vários e vários indianos, né? Não é à toa. E, e agora a gente tem visto um mercado muito crescente para brasileiros, Latino-Americans, não só brasileiros, como argentinos, uruguaios e outros de outros países aí ao redor do, da América do Sul. Por que isso, galera? A América do Sul ela se tornou mais interessante por conta do horário. Acaba sendo muito complexo você contratar um indiano para sustentar um mercado é, que, que precisa estar sendo trabalhado na mesma hora que você. Então, o Brasil, você consegue encaixar um desenvolvedor do Brasil trabalhando nas horas dos Estados Unidos. Já se você contratar um indiano, você vai ter que, cara, ajustar os horários, entendeu? Ele se torna menos viável. É financeiramente mais barato, porém você não consegue encaixar os horários com o indiano. A não ser que o cara seja que ele aceite trabalhar, mas é muito difícil porque entra em outros fatores, né? Você vai estar prejudicando o sono do cara, como é que vai ser a produtividade desse cara trabalhando num horário totalmente inverso. E o Brasil tem essa vantagem, né, galera? A gente está beneficiado que a gente está quase que no mesmo horário em grande parte das empresas da East Coast, né? Dá uma hora de diferença aí, mas é a hora que é viável e você se torna um cara mais barato. Então, digamos que um programador lá nos Estados Unidos é US$ 60 a hora, com o mesmo nível técnico e capacidade que você. Aqui no Brasil, você pode pagar metade para ele, que ele se torna muito mais barato. Sem contar que, se você contratar diretamente um americano, imagine, galera, aqui no Brasil, por exemplo, para você contratar um CLT, você vai pagar, sei lá, R$ 2.000 para esse CLT. Na verdade, você vai pagar R$ 4.000, porque você tem que dar subsídio para o governo. E a mesma coisa não é muito diferente lá nos Estados Unidos. Imagina se você vai contratar um programador a US$ 70 a hora. Cara, digamos que eu não sei, não sou bom de cálculo agora de cabeça, mas assim, digamos que você vai pagar 7.000, não, US$ 12.000 por mês, você vai pagar US$ 24.000. Talvez não tanto assim, né? Um pouco menos, mas é muito mais vantajoso você ter um contrato com um brasileiro que, cara, no momento que você quer se desfazer desse relacionamento, você só corta o contrato e tá muito melhor. Ou seja, as empresas têm budget para buscar brasileiros aí dentro
dentro dos Estados Unidos, né? E, galera, voltando, dando esse contexto para vocês, né? Só fechando esse parênteses, é por isso que americanos tendem a vir buscar mão de obra do Brasil, tá? Bom, vamos lá. E aí, o que que mais impacta esse setor, né? Então, o que que faz você realmente conseguir um trabalho na gringa? Você não vai ver muitas vagas pagando, tipo, qualquer valor para programadores júnior ou pleno. Então, você vê muito pouco, tá, galera? Essa vaga aí que eu postei semana passada aí, falando sobre os 35 horas, 35 dólares a hora, era uma vaga muito específica para IA. Então, nesse caso, eles até aceitavam um mid-level ali, tipo um júnior para pleno ali, porque é uma vaga que demanda aprendizado, então você tem que aprender muita coisa. Só que são exceções essas vagas, tá? Você não vê isso muito direto. Se você quer realmente entrar no mercado da gringa ganhando um salário maior do que você já ganha no Brasil, você precisa ter uma bagagem aí de experiência. Então, eu sempre recomendo aí nas minhas mentorias, quem não sabe, eu abro a mentoria lá toda semana no meu Instagram. Se você tem interesse, cara, são 2 vagas por semana que eu foco diretamente no aluno para conseguir montar um plano de estudos para ele conseguir ser dev na gringa ou ser dev no Brasil, se você ainda não é dev. E o que eu falo muito dentro dessas mentorias é, cara, você precisa acrescentar bagagem aqui no Brasil primeiro, para depois você conseguir migrar para a gringa. E quando você faz isso, você já entra lá com background, você tende a conseguir um salário, já dobrar o seu salário que você tem aqui, porque você vai usar os seus mesmos conhecimentos, a sua mesma base técnica para ganhar o dobro de dinheiro, ou seja, você ganha muita produtividade nesse caso aí, né? Então é muito vantajoso para todo mundo aqui no Brasil, nesse caso. Como que você faz isso? Primeiro você precisa conseguir uma vaga no Brasil. Recomendo vagas em coisas mais nichadas, que tem pouca concorrência. Se você vai lá querer trabalhar com React, Front, JavaScript, você vai conseguir, vai. Mas é um mercado que ele tem mais concorrência. O mercado de front-end ele tem muita concorrência. Você pode ver aí na internet que tem muito curso sobre isso, muita coisa. Então isso faz com que o mercado infle de desenvolvedores e vira um concurso público, né? Fica mais difícil você aí conseguir realmente uma vaga dentro do mercado de TI por conta de ter muitos desenvolvedores. Então escolha um mercado mais nichado. Vou dar um exemplo para vocês aqui: back-end com Go, back-end Java, back-end .NET, até .NET já é meio popular demais também, mas Java, Go, Dynamics, que eu trabalho com Dynamics, são assim vagas que tendem a crescer muito. Então você pode realmente pegar um estágio aqui no Brasil, trabalhar um tempo não só como estágio, mas também ter a sua própria empresa, fazer freelancers, isso tudo conta como experiência. Trabalhar o seu LinkedIn, trabalhar o seu inglês, são coisas importantíssimas e são coisas chaves aí para você conseguir o seu emprego fora do Brasil. Você precisa passar em uma série de entrevistas aí que eu não vou entrar em detalhes, porque eu já falei muito aqui no meu canal. Então, se você tiver interesse, já olha aí. Ô galera, se você está aqui, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, porque eu sempre esqueço de pedir isso. E me segue no Instagram lá também, que eu posto a minha rotina aí no meu dia a dia como dev. E galera, assim, existem muitas vantagens, tá, de você trabalhar como desenvolvedor na gringa. E eu já falei isso aqui muito. Então, assim, se você está interessado em conseguir vagas na gringa, experimente seguir esses passos. Consiga primeiro um trabalho no Brasil, que você possa ir, cara, às vezes 2 a 3 anos, você já pode, nesse meio tempo, vocês sabem, que nem eu já falei muito aqui para vocês, que exigem as coisas que valem realmente a pena, você exige um plantio. Você não vai conseguir começar um trabalho hoje aqui no Brasil e amanhã já conseguir um trabalho na gringa. Você vai precisar de um tempo de maturação, aí, uns 2 a 3 anos talvez, para conseguir uma vaga fora do Brasil. Coisas que você pode evitar, que eu negligenciei muito. O LinkedIn, cara, hoje está muito mais fácil. Antes, na minha época, eu demorei aí uns 4 anos para conseguir uma vaga. Hoje, se você trabalhar
as keywords ali dentro do LinkedIn, trabalhar o SEO, como eu passo lá na mentoria, você vai conseguir vagas muito mais rápido, tá? Não precisa demorar aí seus 4 anos que nem eu fiz, porque você pode, nesse meio tempo, aprimorando as outras coisas. Enquanto você está aí trabalhando para uma empresa, você pode aprimorar o seu inglês, você pode ir aperfeiçoando o seu LinkedIn e fazendo uma série de outras coisas para fazer você chegar mais rápido nesse rolê aí, tá? Conseguir ganhar em dólar. Bom, galera, espero que tenham gostado aí desse vídeo. E é isso. Boa sorte para vocês aí que estão tentando conseguir a vaga na gringa. Fiquem bem, até a próxima e tchau.